a melhorar a sua qualidade. O que resultou hoje? Vinhos espumantes excelentes, entre os melhores do mundo, vinhos tintos, alguns vinhos tintos de altíssima qualidade, mas o grosso ainda dos vinhos brasileiros não tem o padrão dos vinhos estrangeiros. Acontece que o consumidor aqui em São Paulo é um consumidor sofisticado. Ele é um indivíduo que é exigente. Ele vem de toda parte do mundo. Do mundo. E mesmo o consumidor paulistano se acostumou a consumir coisas de alta qualidade. Então, o que as pessoas esquecem é que na medida em que eu posso adotar uma medida que possa favorecer o pessoal do campo do Rio Grande do Sul, eu vou estar desempregando milhares de meninos que estão tendo como chance de ascensão social se tornar um cumã, que é o auxiliar de sommelier, um garçom ou mesmo um sommelier. Quer dizer, o nosso público dos cursos da ABS, e nós hoje temos mais de 500 rapazes inscritos nos nossos cursos, são indivíduos que vêm da periferia de São Paulo, classe social baixa. É esse pessoal que está sendo afetado por essa lei. Então, as pessoas se esquecem disso. Então, é por isso que eu disse, antes de você adotar uma medida que afeta 50% do consumo de vinho do Brasil, tem que se falar com o consumidor, tem que se falar conosco para saber que influências, qual é o resultado final disso, né? Então, eu acho que a nossa posição é absolutamente contrário a essa salvaguarda. Uma pergunta, Mário, o produtor brasileiro precisa hoje desse protecionismo para alavancar a produção de vinho no Brasil? Então, veja, ou, na verdade, precisa fazer o papel que já vem fazendo, quer dizer, melhorando gradativamente, ganhando espaço no mercado nacional? Então, veja, na verdade, muitos dos dados que são fornecidos não são verdadeiros, porque nessas estatísticas que justificaram o pedido de salvaguardas, se esqueceu de incluir os vinhos espumantes, que também são vinhos, e os vinhos de garrafão. E se você juntar tudo isso, o produto brasileiro é responsável por mais de 80% da produção e do consumo do vinho brasileiro. 80% do vinho que se consome juntando espumante e vinho de garrafão, né? Que ainda é o grande consumo no Brasil. Então, primeiro, o dado quantitativo não é verdadeiro. Em segundo, a forma se tivessem nos consultado antes, nós temos inúmeras sugestões para ajudar o vinho brasileiro. Por exemplo, desonerar importações, diminuir ICMS de alguns estados, por exemplo, no estado de São Paulo. São batalhas com as quais eles vão contar com o nosso apoio. Agora, prejudicar o consumidor de São Paulo, atrapalhar, numa época, inclusive, de Copa do Mundo, numa época de Olimpíada, que nós imaginamos receber um influxo de estrangeiros, que, cada vez que vêm a São Paulo, se admiram da qualidade do serviço que nós temos aqui. Nos prejudicar, sem ouvir a nossa opinião, é inaceitável. Percival, e a Brasel, como é que vê essa medida? A Brasel também vê com preocupação, sem dúvida, nós gostamos de apoiar o vinho nacional, estivemos sempre na frente desta luta para valorizá-lo, principalmente essa nova geração que veio do Rio Grande do Sul, colocando vinhos excelentes no mercado, aprimorando, a concorrência ajudou muito, né? Eles viram que precisavam dar um passo à frente, mas está preocupada porque, mais uma vez, essa questão do lazer, do prazer, do turismo e tal, pode ser afetada, né? Pode ser que aconteça como na informática, que fecharam para melhorar a informática brasileira, para aprimorar, e no fim nós ficamos aí com uma porção de ferro velho, né? E tivemos que reabrir novamente. Então, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que tem que haver isenção para que o produto nacional possa competir. Infelizmente, a carga tributária é elevada em quase todas as áreas. O Estado precisa ficar mais barato e precisa apoiar o produtor. Isso eu acho pacífico. Agora, nunca impedir, de repente, um prazer como esse. A gente começa a gostar de coisa boa, nunca teve acesso e tal, aí vem o pessoal e fala em cortar. Isso não é correto. Por exemplo, hoje é comum, nas grandes redes de supermercados, você encontrar lá profissionais para orientar o comprador, o consumidor, que quer saber a origem do vinho, quer conhecer, porque não é da nossa cultura conhecer de vinho. Exatamente. Não é? Então, eu acho que essa
essa determinação de taxar em 57%. E esses meninos todos são formados na ABS. Quer dizer, nós estamos retirando. Quanto tempo dura um curso hoje? 1 ano e meio, pelo básico. menos. 1 ano e meio. E nós nos orgulhamos de ser um curso extremamente rigoroso. E é por isso que nós temos um padrão internacional hoje. Quer dizer, o nosso sommelier, de vez em quando a gente tem uma surpresa, você convida grandes enólogos, produtores de vinho. Recentemente o Paul Pontalier, que é do Chateau Margaux, esteve aqui e ficou admirado que esteve num restaurante aqui em São Paulo e o menino foi capaz de descrever para ele qual era a composição do vinho, como é que ele era feito, qual era o solo. Quer dizer, isso é conhecimento. Isso, nós temos que nos orgulhar. Esse é o consumo que você tem. Não é só no vinho, não. Estávamos comentando fora do ar, os restaurantes de São Paulo têm um grau de sofisticação hoje que não há paralelo, talvez só em Nova York ou em Londres. Você vai encontrar restaurantes que produzem o seu próprio pão. Enfim, você tem um grau de sofisticação que o resto do pessoal não imagina. Então, tudo isso foram 20 anos de trabalho e não pode ser esquecido. Né? Quer dizer, eu entendo a visão, nós estamos querendo ajudar, mas não é esse o jeito de ajudar. É esse o ponto. Muito bem, nós acabamos aqui tratando de 2 problemas que se encontram. Percival, tem alguma iniciativa sendo Não, está sendo encaminhada discutido, pela está Brasel? havendo uma reação para ver se equaciona essa questão, dando uma força para o produtor que faz vinho de boa qualidade no Rio Grande do Sul, né, apelando para, por exemplo, o próprio Estado do Rio Grande do Sul tem que reduzir tributos, facilitar o acesso a tecnologias, etc., que isso nos interessa, ter um produto bom, mas nós não conseguiremos, se não, nem por isso deve se prejudicar o vinho importado, o vinho de qualidade, a aprendizagem, o consumo, o consumidor, o prazer da vida, né? O vinho é uma coisa que há 5.000 anos que a humanidade está aperfeiçoando, né? Então, não podemos, temos que aproveitar disso enquanto estivermos aqui pelo planeta, né? E aí, Mário, quais são as iniciativas que vocês estão tomando? Nós estamos nos mobilizando. Eu até acho que esse assunto não é muito conhecido ainda. Não, exatamente, mas justamente por isso eu quero te agradecer por você estar permitindo esse espaço e a gente divulgar isso, porque eu acho que isso aí, quando se perceber, você chegar no restaurante e disser, eu queria aquele vinho, infelizmente esse vinho não está mais disponível. E é um ledo engano se imaginar que vinhos de pior qualidade vão substituir. O consumidor hoje, aqui em São Paulo, não é bobo. Então, o que vai acontecer? Ele vai migrar para cerveja, ele vai migrar e todo um trabalho de convencimento, de encantamento, de sedução desse consumidor, e não é só de posse. Hoje em dia, na internet, no Twitter, os jovens ficam discutindo qual é o vinho de boa qualidade. Eu frequentemente recebo qual é o restaurante que tem um vinho bom na carta que custa até tantos reais. Por quê? Porque o jovem, em vez de ficar se enchendo de vodka, ficar se enchendo de destilado, no estilo que nós acabamos de discutir dos pancadões, está preferindo usar o seu físico, fazer exercício, e aí o vinho acaba sendo uma bebida muito mais saudável, porque ele sempre implica em moderação. Então, eu acho que nós temos que batalhar para isso, estamos à disposição dos produtores brasileiros, o Percival citou uma medida, eu até sou a favor de se abrir financiamentos, o governo brasileiro abrir financiamento, isso sim, para os produtores, para renovar os seus vinhedos, para aumentar o contato com produtores de fora do Brasil, para entender o que se faz, trazer enólogos de fora. Nós somos totalmente, tudo que for a favor do vinho de boa qualidade, nós defendemos. O que nós somos é contra se empurrar a goela abaixo um vinho achando que nós vamos engolir coisas que eram do século XIX. Muito bem. Percival, e com relação à proposta encaminhada pelo deputado Campos Machado, já houve alguma iniciativa? Porque, a priori, como eu falei há algum tempo atrás, não pode se confundir
o que defende aqui Percival Maricato, que é o turismo da gastronomia, é a oportunidade da pessoa ter um espaço mais aberto para ele consumir uma boa comida, uma boa bebida, né? Não se confunde com o que acontece hoje na periferia de São Paulo, que são os pancadões. Pancadões onde são a distribuição de drogas, ela é farta, né? A prostituição, né? O incômodo aos moradores que querem dormir e não conseguem, e até, de certa forma, a inoperância da polícia para resolver esse problema. Eu queria saber, hoje, daqueles que vêm de fora para o turismo de negócios na cidade de São Paulo, qual é o percentual deste que fica na cidade de São Paulo e que acaba sendo puxado pelos restaurantes? Olha, sem dúvida nenhuma, como você falou, o forte em São Paulo é o turismo de negócio. Nós não temos praia, nós não temos montanha, o nosso clima não é tão agradável, principalmente devido à poluição, o barulho é grande, mas as pessoas têm que vir a São Paulo pela dinâmica econômica. Então, vem do Brasil, vem do mundo todo, pessoas aqui para negociar, para comprar, para vender, para saber como estão as grandes empresas, trocar informações. E esse turismo, o homem de negócio, ele vai a uma cidade fazer negócio. Acabou o negócio com a tendência dele ir embora. Agora, se ele tem, de repente, a cidade é conhecida por ter uma vida noturna, por ter uma gastronomia agradável, de qualidade, ele pode, por exemplo, escolher o seu vinho, a sua cerveja, elas estão disponíveis. É evidente que esse turista fica 1, 2 dias a mais. Às vezes a tendência dele de vir ou não vir, se há dúvida, ele acaba vindo, porque ele fala, bom, além de cuidar dos negócios, eu vou fazer algo agradável, que é visitar os restaurantes da cidade. Então, sem dúvida nenhuma, os restaurantes são atrativos, fazem com que a pessoa fique mais, fazem com que a pessoa gaste mais na nossa economia. Esse dinheiro gira, esse dinheiro gera emprego, esse dinheiro, uma parte vai para os erários públicos, né, para município, governo e União. Então, ele não deixa de ser relevante. Por isso que precisa favorecer esses restaurantes. Precisam de segurança jurídica, esses pequenos empresários. E ele vive inseguro, porque volta e meia vem medidas como essa, que você investe, você tenta, você tira alvará, você faz cobertura e tal, para ter uma mesa na calçada, você põe floreira e tal, e de repente vem uma lei e vai acabar com tudo isso. Então, isso é terrível. Você vê, por exemplo, que fez a prefeitura conosco, já por 3 vezes nos obrigou a jogar o equipamento eletrônico de controle de faturamento fora para colocar outros. Isso é inconcebível. Onde já se viu, veio primeiro um tal de transferência eletrônica de fundo, depois veio equipamento de ponto fiscal, depois veio nota fiscal paulista, agora diz que veio um outro. Sempre que acontece isso, ou você é obrigado a jogar todo o equipamento fora, alguém paga e compra outro, software, depois é treinamento de funcionário, e tudo isso encarece. E o consumidor precisa saber de uma coisa: toda vez que se aumenta o preço de atividade de uma empresa, para que ela preste um serviço ou venda um produto, toda vez esse custo vai para o produto. O prefeito hoje no jornal está que ele aumentou os vales, agora é uma tal de, você tem que comprar tipo uma zona azul, ou você vai comprar a zona azul, e tem a burocracia, se não tiver outras coisas. Aquela dificuldade, você paga antes, tal da antecipação de tutela, e você, então, depois tem que... O próprio estacionamento vai ter que ter um equipamento eletrônico para registrar que o carro entrou, né? Então, tudo isso. E a outra é para os médicos. Os médicos vão ter que pagar uma taxa para recolhimento de lixo, como os restaurantes já pagam também, que foi decretado. Só que não desconta nada do IPTU. Você já pagava os impostos para a prefeitura prestar tais serviços. Ele vai transferindo aos poucos os custos para os contribuintes sem reduzir os impostos. Aliás, ao contrário, o IPTU já deu um aumento de 30% ou 40% faz 2 anos. Espetacular, né? Então, isso é um drama para nós. É que nós estamos chegando aqui no nosso final, mas o Mário queria fazer alguma observação. Até eu gostaria que você já fizesse também as suas considerações finais. Em adendo àquilo e complementando o que o pessoal acabou de falar, e encerrando a minha participação, agradecendo mais uma vez, o que eu acho é que as pessoas têm que lembrar qual é o destino de cada local e o destino da cidade de São Paulo
chama-se serviço. Nós nos especializamos nisso. Quer dizer, nenhum lugar do Brasil tem a qualidade do serviço de enogastronomia que São Paulo tem. Então, essa é a nossa vocação. Nós estamos há décadas aperfeiçoando isso. E, portanto, a visão que se tem que ter tem que ser diferente de outras cidades, como o Rio de Janeiro, que tem praias, tem mar, etc, etc. Então, nós temos a vocação de fazer um serviço de qualidade. É isso que eu gostaria de lembrar. É isso que nós temos que depender. Nosso emprego depende disso. Não é só para o turismo externo. Percival é testemunha que hoje em dia são comuns as excursões que vêm do interior de São Paulo, que vem, é um jeito de encher os hotéis no final de semana. Então, o pessoal vem aqui para jantar na sexta e no sábado à noite, nos restaurantes de São Paulo. Quer dizer, já passam a ser atração do final de semana. Com certeza. Então, é isso, esta é a visão que eu gostaria que os nossos governantes tivessem. Você não pode tratar São Paulo como você trata uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Muito bem. Passo agora, então, para o Percival. Eu agradeço, Ítalo, também a oportunidade. Foi bom estar aqui e insistir nessa questão de que era muito importante que o poder público visse com mais carinho esses 100 mil pequenos empresários que investem em bares e restaurantes, a importância dele na atração do turismo, no emprego, no lazer da população, um lazer que não perturba os demais, porque tem os controles externos também da prefeitura, né, que impede o ruído, impede essas coisas. Enfim, dá para equacionar tudo isso e nós tornarmos essa cidade mais alegre, mais agradável. E para nós, o que nós gostaríamos é ter mais segurança jurídica, ou seja, menos legislação intervencionista, repressiva, proibida.